Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Thiago Medeiros, gestor de tráfego, copywriter e dono aqui desse canal, e hoje a gente vai falar sobre títulos de cortes para podcasts. Bom, se você viveu o mundo de 2019 para cá, você viu que o podcast foi um tipo de mídia que simplesmente explodiu a internet. Principalmente aí num período em que a gente estava mais fechadinho em casa, os podcasts se tornaram muito úteis para o entretenimento, para a informação das pessoas. Inclusive, isso é mais uma prova de que a gente não vive sem a arte, a gente não vive sem divulgação de informação. Mas aí, como veio os podcasts, vieram os tais cortes de podcasts. E você também já deve ter percebido que alguns canais de cortes de podcasts simplesmente explodiram. Estão ganhando muita monetização, estão ganhando muita relevância, inclusive estão ajudando muito os próprios canais de podcasts. É comum que os canais de podcasts eles tenham seus canais oficiais de cortes. Isso é muito comum, mas isso não impede que eu ou você queira abrir um canal aí para fazer cortes de podcasts de outras pessoas. Mas o canal de cortes de podcast nada mais é do que um canal no YouTube. Como todo canal do YouTube, ele vai ter que lidar com todas as variantes algorítmicas do próprio YouTube. E é isso que a gente vai tratar aqui agora, porque o principal elemento de um canal de cortes de podcast são as suas thumbnails. Um canal de cortes de podcast não vai lidar com a compra de nada. Você não vai precisar passar tanta credibilidade assim num canal de cortes de podcast, porque a pessoa não está investindo um centavo, ela só está ali deixando um clique mesmo. Então, se você me perguntasse qual é o principal ativo de um canal de cortes de podcast, eu lhe diria que são thumbnails que apelem para o gatilho da curiosidade. Você não precisa dar credibilidade, comprovação, escassez, nada disso. Somente curiosidade. E a curiosidade é um comportamento inato do cérebro humano. O nosso cérebro lida muito mal com a incompletude. O nosso cérebro lida muito mal com vazio. Inclusive, a gente não consegue imaginar o nada. Por mais que você coloque um tampão preto nesse imagético de nada, o tampão preto já é uma imagem do nada. Então a gente precisa gerar curiosidade, que ela pode ser gerada de várias formas, mas eu vou te dizer aqui 3 formas de você gerar curiosidade das pessoas na thumbnail do seu canal de cortes para podcasts. Se você chegou até aqui, já eu te pedi para que você deixe seu like, deixe seu joinha. Se você não for inscrito, se inscreva aqui nesse canal para ajudar o Thiagão aqui a fazer esse trabalho de copywriter maravilhoso. A curiosidade ela pode ser gerada de 3 formas, mas vamos lá. Uma forma muito interessante de você pedir o clique daquela pessoa é deixando claro que naquele corte vai ter uma treta. O brasileiro gosta de acompanhar desavença alheia. Isso é uma forma muito sutil de dizer que o brasileiro é meio que fofoqueiro. Então, se você deixar claro que dentro daquele corte está sendo exposta a uma desavença entre uma ou mais pessoas, a chance de cliques aumentam bastante. Thiagão, me dá um exemplo aí. Vamos lá. E aí você põe uma foto minha e a frase está lá escrito: depois daquele dia não nos falamos mais. Ou você também pode colocar lá: fulano não é o que pensam. Ou você pode deixar lá, mais uma vez: se eu soubesse que era assim, sabe? Tá dando a entender que há um desentendimento, há um descontentamento entre Thiago e a pessoa a qual eu tô me referindo. A segunda grande forma de gerar curiosidade nas pessoas é o senso de novidade. Como eu tô te dizendo, o nosso cérebro lida muito mal com o vazio. Então, se você deixar claro que existe uma novidade sendo exposta ali, a chance de cliques aumenta. Por exemplo, antes daquele dia eu nunca vi isso. Ou, para ser um pouquinho mais refinado, foi a primeira vez que eu vi ele falar assim. Ou, se você também deixar claro, você coloca uma frase assim: quem não viu esse capítulo, sabe? Porque aí você está lidando com o senso de novidade, você está ali gerando no ser humano um sentimento que foi recentemente detectado e identificado, que é o FOMO. É uma sigla em inglês que quer dizer Fear of Missing Out, né? Que é o medo do ser humano tem de estar perdendo alguma coisa. A gente quer estar por dentro das coisas. E quando você dá esse senso de novidade, você está mexendo com esse gatilho. E aí você está dando a ideia àquela pessoa de que se ela não clicar para ver aquele corte, existe uma novidade fantástica que ela não vai ver se não clicar. Ah, Thiagão, e também tem o terceiro. É verdade. O terceiro é o mais básico de todos, que é o senso de utilidade, que dialoga muito com o que eu já falei aqui nesse canal, que é sobre os vídeos tutoriais. Então você vai colocar uma thumb como se a pessoa entrevistada estivesse ensinando a fazer alguma coisa. Por exemplo, foi assim que eu venci a preguiça. Ou, fiz isso e comecei a correr 6 km por dia. Ou,
fiz isso e melhorei minha performance no cinema. Ou, com esse livro, eu aprendi a cozinhar de verdade. Claro que todos esses elementos que eu citei aqui giram em torno, são perfumados pelo aspecto da curiosidade. E como eu estou falando aqui, a curiosidade é o que vai fazer com que as pessoas cliquem no seu vídeo. Mas para que seu vídeo ele seja viável, não é só a taxa de cliques. Eu já falei aqui com vocês que o principal ativo de um vídeo no YouTube é a retenção. Então, não vai lá, meu amigo, fazer um corte de 20 minutos, porque a pessoa vai falar, velho, é grande demais. É como se você fizesse um mapa do tamanho do território. Se eu pudesse te dar uma sugestão, eu lhe diria que o seu corte tem que ter ali no máximo 7 minutos, porque é o tempo que a pessoa consegue ter a curiosidade e se satisfazer no seu corte. Inclusive até fidelizar-se, inscrever-se no seu canal de cortes, porque aí você está prometendo e entregando, o que é perfeito. Agora não vale a pena você fazer um corte de 22 minutos achando que isso vai gerar retenção. Não, isso vai gerar frustração. Você está colocando uma frase na thumbnail e querendo diluir ela em 22 minutos de vídeo. Isso não vai dar certo. A pessoa vai se sentir enganada e pode até reterizar você nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu joinha, a gente se vê por aí. Um ótimo 2022 para você. Tchau, tchau.